Senhor nosso Deus, o Pai, fala conosco pela Tua Palavra. Nós te pedimos a iluminação que procede do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo. Amém. Hoje é dia de celebração. É dia de celebração para nós, particularmente porque nós temos a informação, a notícia do final da história. Mas eu quero que você entre no texto de hoje sabendo que os discípulos que ali estiveram como testemunhas imediatas e primeiras da ressurreição de Cristo, antes que obtivessem a revelação da aparição, não sabiam o que estava acontecendo naquele dia. Eles não foram para o túmulo na perspectiva de encontrarem o ressurreto. Esse texto fala com especial ênfase de Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição. E o texto diz que ela tinha nas mãos, nós encontramos isso pelos evangelhos paralelos e sinóticos, ela tinha nas mãos uma essência aromática para ungir o cadáver de Jesus. A mente dela estava enterrada na morte. Ela não estava para encontrar o vivo, o ressurreto. Ela estava caminhando em direção à sepultura para achar o que se acha em um cemitério: cadáver. Por isso, a primeira cena desse texto, que é o meu primeiro ponto, é que ninguém percebeu que tudo se fez novo. E por isso a desesperança reinava no coração deles. Ninguém havia percebido que tudo tinha se tornado novo. O texto começa assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. No primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana para nós cristãos significa a ressignificação do antigo sábado de Israel, que era o dia do descanso. Era o emblema de que Deus havia finalizado o mundo, a criação, durante a consecução de 6 dias, e ao 7º dia ele havia descansado, celebrando com satisfação e contentamento o seu trabalho concluído. E agora nós estamos diante do sábado da nova aliança, que não é um dia da semana. O sábado da nova aliança representa o significado da palavra Shabbat, descanso. Esse dia é o descanso pela conclusão da nova criação. No sábado do Antigo Testamento, o último dia da semana, o descanso era pela criação do mundo. E agora o descanso é a conclusão da nova criação de Deus. O domingo, tão enfatizado no Novo Testamento, como o primeiro dia da semana, é o primeiro dia de um novo tempo. No entanto, elas estavam dentro de um domingo, mas não sabiam o que significava o domingo. O que o texto mostra é que ninguém sabia que tudo havia sido feito completamente novo. Essa não é a nossa compreensão sobre o mundo de hoje? Será que não é? Que absolutamente ninguém, ou pelo menos boa parte da nossa humanidade, ainda não sabe que tudo se fez novo? Como que haverão de saber? Se não há quem pregue, se não há pessoas que são enviadas, nós somos os mensageiros desse novo dia. Mas antes que essas mulheres ressignificassem esse novo dia, elas encontraram uma sepultura. Eu digo essas mulheres no plural, porque pelo acompanhamento dos evangelhos sinóticos significa Mateus, Marcos e Lucas,
Aqueles evangelhos que vocês percebem que se repetem, eles podem ser lidos juntos. Nos sinóticos nós percebemos que há algumas mulheres, a Joana, a Salomé, a Maria Madalena, a outra Maria. No entanto, aqui, para fins de dramaticidade, o que é um recurso humano de linguagem, o evangelista João, embora soubesse que havia outras mulheres presentes, ele coloca a narrativa da ressurreição sob o enfoque da experiência particular de uma mulher, Maria. Ele é o último evangelista a escrever evangelho. Ele já subentende que os leitores já são informados da presença das outras mulheres que ali estiveram. No entanto, ele olha para Maria Madalena. Que é Maria? Aquela de quem saíram 7 demônios. Demônio, na Bíblia, sob a forma de possessão na vida de alguém, significa a descaracterização da humanidade de uma pessoa. É a subtração da imagem e semelhança de Deus, desconfigurando cada vez mais a pessoa para que ela perca a humanidade e se torne cada vez mais instintiva, animalesca, bicho, e não reconhecida sob o selo da humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. Essa era Maria, a mulher possessa de 7 demônios, a mulher que não era facilmente reconhecida pela sua humanidade, pela sua natureza criada à imagem e semelhança de Deus. Essa mulher está no túmulo. Eu sei que você já sabe o final da história, mas para a dramaticidade, a cadência do texto, calma, espera, faça de conta que você não sabe ainda o fim da história. Aquela mulher enxerga o túmulo vazio, e quando nós falamos em um culto de modo entusiasmado, irmãos, o túmulo está vazio, essa é uma ótima notícia, não é? É uma ótima notícia, ressignificada pelo sentido da ressurreição. Mas quando ela vê o túmulo vazio, ela fica desesperada. Ela chora e diz: para onde levaram o meu Senhor? O túmulo vazio para ela representava uma única possibilidade, porque a ressurreição não era um ponto no horizonte de nenhum discípulo de Jesus. E vejam, as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João não apresentam nenhum discípulo fora da curva. Não dizem: ninguém creu, exceto João. Ninguém creu, exceto Pedro, exceto Tomé. Não. A narrativa, ela é majoritária e esmagadora. Ninguém, absolutamente ninguém creu, sem nenhuma margem de curva de excepcionalidade. E se nós não olharmos de maneira solidária, nos enxergando na unidade da raça humana, a gente pode olhar para eles numa posição de juízo e censurá-los. Olha, ninguém creu, e Jesus avisou. Gente, ninguém creria. Ninguém aqui creria. O que eles carregavam consigo era a sua humanidade, a mesma que nós partilhamos. E na presença da incredulidade, diante de uma notícia inacreditável e incrível, no sentido de não ser crível, somente por uma revelação divina, dada a se conhecer pela fé, é que você pode acreditar no que não é crível. O incrível só é crível pela fé doada e dada por Deus. Madalena, a outra Maria, Joana, Salomé, estavam indo ao túmulo para ungir Jesus, para estancar o processo de putrefação. Elas não chegavam no horizonte a vida, mas simplesmente a morte. Então imagine uma mulher que viveu anos dourados, uma história maravilhosa de intimidade com alguém absolutamente humano. E humano não só pela confissão
teológica da união das naturezas humana e divina de Jesus. Não é uma humanidade só pela confessionalidade. Jesus ele era 100% humano. É humanidade pela confessionalidade e humanidade por tudo que nós entendemos do que significa ser humano. Jesus ele era repleto de compaixão, de misericórdia, ternura, gentileza. Ele se apiedava das pessoas. Ele enxergava a gente como gente. A despeito de uma mulher ser possuída e descaracterizada por 7 demônios que sorviam a sua humanidade, Jesus enxerga a gente. Ela se lembra de um homem que a tratou como ninguém tratou ela na vida. Ela chamava essa pessoa de Senhor, de Rabone. Dentro da sua compreensão, do seu imaginário, do que significava ser o Messias, a esperança de Israel, ela era adepta da crença limitada do Messias, o Messias político, militar talvez, que fosse romper as algemas de Roma, mas ela tinha uma reserva de esperança no seu coração, de que aquele homem era o prometido de Israel e traria uma mudança significativa para a humanidade, ou se não fosse pela humanidade, ou para a humanidade na sua compreensão judaica, pelo menos para o seu povo. Mas agora, tudo acabou. É isso que ela pensa. E será que é difícil a gente se colocar na pele de uma pessoa que pensa, tudo acabou, já era? Você nunca pensou isso na sua vida? Nunca? Acabou, já era, os melhores anos se foram, as oportunidades que eu tinha, eu não as vivo mais. Há momentos que a gente perde a esperança em nós mesmos. A gente precisa ter sentido existencial todos os dias para acordar e sair da cama. A gente precisa ter uma causa de vida. E essa mulher, ela acordou cedo para ungir um cadáver. Porque de alguma forma ela acreditava que estaria honrando a memória do seu Senhor, tratando o corpo do seu Senhor com dignidade em uma sepultura. De alguma forma, a dor de encontrar um cadáver ainda assim mitigava a sua dor dilacerante. Tanto é que quando ela não encontra o cadáver de Jesus, ela chora de uma forma que eu poderia chamar de espalhafatosa, em convulsão. A Bíblia tem 2 palavras no grego para choro. Uma palavra para choro no grego é um choro contido. E a outra palavra é um choro audível acompanhado de lamento. Por exemplo, em João 11, quando Jesus vai para o enterro de Lázaro, as mulheres e os judeus choravam aquele choro audível do lamento. E a palavra empregada para Jesus era aquele choro silencioso. Não é que Jesus não pudesse chorar o choro do lamento. Quando ele chora por Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, e vós não quisestes. Quando ele chora sobre Jerusalém, a palavra choro para Jesus é o choro audível, é o choro do lamento. Mas o que faz a diferença é o tempo verbal do grego aqui, porque o tempo empregado para o choro de Maria é um choro que dá uma ideia de continuidade, e é um choro que está qualificando a condição dela, é um particípio, ou seja, ela é a mulher que chora, ela é uma mulher chorosa. O choro não era simplesmente algo transitório naquele momento, mas era algo que a qualificava, que adjetivava o estado dela, ao ponto de nós podermos dizer ela era uma mulher dilacerada, de dores, uma mulher melancólica. E quando o choro da convulsão, da lamúria, da lamentação é colocado em Jesus,
O verbo ali é um verbo pontual, como se fosse uma foto, que vai congelar aquele momento. Jesus chorou daquele jeito, porque ele era humano uma vez, mas ele não andou pela vida carregando o lamento, porque ele sabia que a morte era subvertida pela vida. Mas essa mulher se congelou numa condição de um choro que não conhece a esperança. E gente, não é só ela, é o nosso mundo carente de narrativas grandes, de sentido existencial. O nosso mundo não sabe quem é, para onde vai, não consegue responder pelo significado, pelo sentido da vida. E para um mundo onde a morte graça todos os dias, nós precisamos responder à morte do mundo com a vida do Evangelho. Ela não sabia que tudo tinha sido feito novo. A pedra removida para nós é o túmulo vazio. Isso foi ressignificado na história cristã como um símbolo do cristianismo. Mas aquela pedra removida para ela significava simplesmente o seguinte: um ladrão havia roubado o corpo de Jesus. Vejam como a ressurreição não fazia parte do horizonte. Os judeus criam em ressurreição? Criam. Eles criam em Messias? Criam. Mas a ideia deles de Messias era um Messias triunfante. E eles viram o presumido Messias esmagado por Roma. Conclusão deles: se o Messias foi esmagado por Roma, vamos esperar outro. Essa era a tendência. Quando alguém morria dizendo, alegando ser o Messias, eles descartavam aquela pessoa como Messias e esperavam outro. Não havia a ideia de um Messias sofredor, que é tão narrado no Antigo Testamento. Em Isaías, particularmente, capítulo 53, ele era um homem de dores que tomou sobre si as nossas dores. Mas eles enxergaram só um Messias vitorioso. Ressurreição, eles criam em ressurreição? Criam. Mas eles criam na ressurreição do último dia dos justos, coletiva e geral. Eles não criam em uma ressurreição individual e no meio da história. A ressurreição deles era coletiva e no último dia. Quando Jesus fala para as irmãs de Lázaro que Lázaro haveria de ser ressuscitado, elas dizem: sim, nós sabemos, na ressurreição do último dia. Elas sabiam da ressurreição no último dia, mas agora a vida atravessa a história. E gente, qual o significado da vida atravessar a história? Pense nisso. Responda para você. Qual o significado da ressurreição e da vida acontecer no meio da história? Uma história de prantos, de lamentos, de medo, de dores, de guerras, de divórcios. Uma história na qual as pessoas disputam entre si espaços e matam o outro, o seu próximo, o seu irmão, banalizando a vida do ser humano. Qual o significado da vida entrar para dentro de uma história de morte? Essa é a mensagem da ressurreição. A vida entra. A vida entra dentro de uma história que carrega a morte. E os versículos seguintes, 5 e 7, vão apresentar uma transição da dramaticidade dessa história, porque elas, as mulheres, e particularmente Maria, encontram uma pedra tombada. E Maria, desesperada com o que aconteceu, ponderando sobre o rapto do corpo de Jesus, ela corre para procurar quem? Pedro e João. Ela sai daquele lugar, eles não estavam ali. Ou ela vai à casa de cada um deles, ou ao cenáculo, onde eles podiam possivelmente estar juntos, já que o texto seguinte haverá de dizer que os discípulos estavam no cenáculo com portas trancafiadas, com medo dos judeus. Ela vai até Pedro e João. E a cena é muito bonita na riqueza de detalhes, porque o texto diz que Pedro e João saem correndo. E o texto nos alimenta a nossa imaginação com uma riqueza de detalhes que só pode ser explicada pelo fato
daqueles dois estarem presentes ali e serem testemunhas oculares do fato. O texto diz que os dois saem correndo juntos, pareados, ombro a ombro. Aí de repente o texto diz que João, ele vai mais rápido e ele chega antes. Alguns explicam que possivelmente pela juventude de João, por ser mais novo que Pedro, João chega antes. E aí o texto prossegue a riqueza de detalhes, mostrando que aquele que chega antes, ele se agacha para olhar o túmulo por dentro e não entra. E quem chega depois? Pedro, sendo Pedro, impulsivo, repentino, tomando atitudes sem premeditar muitas consequências, haja vista a orelha rasgada e tirada de Malco. Pedro, ele entra no túmulo, tendo uma visão mais privilegiada que a visão de João, que podia enxergar algo, mas do lado de fora não era a mesma coisa que enxergar do lado de dentro. Depois João também entra. E os dois veem as ataduras de Jesus, dobradas, o lenço à parte. E aí, essa parte da narrativa me leva à segunda cena e ao segundo ponto, que é as evidências do novo começo começam a aparecer. Sei que estou sendo redundante, as evidências do novo começo começam. É proposital. O novo começo já havia acontecido, mas Maria não viu a pedra tombada como notícia de ressurreição. Ela viu a pedra tombada como notícia de uma catástrofe, de um roubo, que não respeitava a dignidade do seu Senhor morto. E agora esses discípulos entram. Eles estão diante de evidências. Como assim, diante de evidências? Pensem comigo. Aquelas ataduras eram de linho fino, caro. Um ladrão entraria no túmulo e deixaria uma peça cara, os linhos, ali no túmulo? Qual o sentido lógico disso? Ou seja, as evidências começam a exigir uma resposta e um veredito. O linho não foi roubado, mas o mais impressionante para mim não é simplesmente o linho não ter sido roubado. Imaginem um ladrão se dar ao trabalho de tirar toda a atadura do corpo que quer roubar para carregar o corpo nu. Isso também, do ponto de vista lógico, é totalmente contra-intuitivo e não faz sentido nenhum. Além do que, o óleo aromático, as especiarias grudavam-se também na pele, o que dificultava muito o trabalho para ladrões fazerem o trabalho que geralmente fazem na calada da noite. Ladrões correm. Um roubo se caracteriza muitas vezes por uma ação apressada e às vezes até atrapalhada. Mas qual ladrão que deixa uma casa arrumada? As ataduras estavam dobradas. O véu da cabeça, que o original chama de sudário. Vocês já ouviram falar sobre sudário, que leva a lendas, inclusive do santo sudário? O sudário estava à parte, dobrado também. Nesse momento, o texto diz, no versículo 7, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, e ele viu e creu. O outro discípulo que chegou primeiro, mas que entrou depois, viu e creu, João, que não se revela pelo nome, mas só pela qualidade, pelo amor que recebe, discípulo amado. Ele viu e creu. Não é que ele creu por causa das evidências, ele viu e creu. Então alguém pode supor que ele precisou ver para crer. Não é uma narrativa que tem o sentido de censura que houve sobre Tomé.
não é a evidência que é o suporte e a base para a sua fé. A evidência o confronta. As evidências, elas exigem uma resposta e um veredito. Ou foi um ladrão, ou isso aqui é um trágico acidente da história manipulado, ou esse aqui é o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E pelo Espírito Santo, João, ele recebe a revelação antes de ver a aparição do próprio Cristo, mas simplesmente com os sinais da ressurreição deixando lastro, ele vê e ele crê que Jesus é o Messias. E a prova disso é que a continuidade do texto diz: ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Corrobora que ele crê segundo a Escritura, a qual ainda não haviam compreendido. Viram e creram. Qual a resposta que nós daremos ao túmulo de Jesus? O túmulo de Jesus não é simplesmente um acontecimento histórico para o qual nós vamos com luvas e instrumentos de arqueólogo para escavar aquele sítio arqueológico e chegarmos a conclusões históricas simplesmente. A morte e o túmulo de Jesus são evidências que exigem um veredito e uma resposta humana. E qual a resposta que você dá ao túmulo de Jesus? Maria começou respondendo ao túmulo com a pedra rolada como o ato trágico de um ladrão que havia desaparecido com o corpo do seu mestre. Mas ela não se deteve nessa crença. E não simplesmente nessa crença, ela precisou reconfigurar toda a sua ideia de Messias, porque ela acreditava em um Messias que não era sofredor. Esse Messias se revela como tal, sofredor, ensanguentado. Ela acreditava, como os outros discípulos, em um Messias que esmagaria Roma, mas esse Messias foi esmagado por Roma. E o próprio ato de ser esmagado por Roma era uma evidência para eles de descarte. Ele não é o Messias. Ela acreditava em uma ressurreição do último dia e coletiva, e essa ocorre de modo individual, em uma pessoa somente e no meio da história. Você pode dizer, e eu posso dizer, mas eu tenho as minhas crenças, a minha tradição, as minhas ideias. E daí? Com todo respeito, eu falo para mim mesmo, e daí? A sepultura vazia desafia as nossas crenças, desafia as nossas ideias cristalizadas. Aquilo que nós acreditamos e abraçamos, incorporamos ao nosso ser como se fosse uma própria identidade. E nós acreditamos, não, se essa identidade, se essa ideia sair, a minha identidade morre, mas não morre. E se porventura morre no sentido de que nós temos que morrer para as nossas crenças e ideias, para vivermos com Cristo. Porque o chamado do Evangelho é metanoia, mudança de mente, e todos os discípulos tiveram que se arrepender, tiveram que mudar a mente. Eles eram judeus, eles tinham background religioso, eles criam em ressurreição e criam em Messias, mas eles criam em outro Messias, em outra ressurreição. E aí, o túmulo vazio apresenta as suas evidências. E não são evidências que nós devemos encarar como um arqueólogo olha para um sítio, porque isso é indiferente. Esse é um acontecimento que exige uma resposta que repercute em vida e morte, em relacionamento com Deus ou estar fora da aliança com o Senhor. A Páscoa nos confronta a renunciarmos a nós mesmos e abraçarmos o que por fé nós recebemos simplesmente do Senhor. O comentarista, ele faz a seguinte observação: como Pedro foi o primeiro a entrar,
Pedro foi o primeiro a enxergar, ou pelo menos a enxergar melhor. Mas o primeiro a crer foi João. Olha como a vida ela não é tão simétrica, linear e lógica como a gente pensa. Dois correm juntos, um chega antes, o que chega antes entra depois. O que entra primeiro não é o primeiro a crer. Sabe aquela história que a gente fala? A gente prega o evangelho a vida inteira para uma pessoa e a pessoa se converte depois de 20 anos de ouvir a mesma mensagem. De repente, os olhos se abrem, o entendimento se abre porque o véu foi rasgado. Não é linear. Quem chega primeiro não vai ser o primeiro a ver necessariamente. Quem é criado na igreja não é necessariamente o primeiro a enxergá-lo como Messias. Pedro foi o primeiro que viu, mas João foi o primeiro que creu. Aí um comentarista bíblico, escrevendo em língua inglesa, ele faz um comentário que o inglês ele ajuda. Ele fala basicamente o seguinte, que Pedro foi o primeiro a ter sight e João foi quem teve o insight. Pedro teve sight, João teve o insight. Seus olhos foram abertos. Não basta ter vista, precisa ter visão, precisa ter fé. E fé é dom de Deus gratuito e generoso, que Ele dadivosamente dá, soberanamente dá. É a fé que Ele promove aos eleitos. Fé é o dom pelo qual você recebe de mãos vazias a dádiva. A fé dá uma nova faculdade, uma nova visão e sensibilidade para que nós vejamos o que não conseguimos ver com o bruto olhar dos olhos, porque nós precisamos não só da vista, mas da visão, não do sight, mas do insight, da iluminação do Espírito Santo de Deus. O texto diz que agora eles abraçaram a fé conforme a Escritura. Em versículo 9 fala no plural, subentendendo que em algum momento posterior e subsequente, talvez voltando para casa pelo caminho, Pedro também creu, mas João foi o primeiro a crer. E depois diz, pois ainda não tinham, no plural, se referindo aos dois, os dois em algum momento abraçaram a fé, mas João abraçou a ressurreição primeiro. E todo mundo tem o seu momento, não tem? Todo mundo tem o seu momento. E a minha oração é para que esse momento chegue até você. Porque talvez você tenha chegado hoje aqui com uma mulher no túmulo. Ela não sabia que tudo havia se tornado novo. Era domingo já, mas ela não sabia que era o domingo da ressurreição. A pedra estava rolada, mas se eu dissesse, Maria, o túmulo está vazio, Maria, ela não diria glória a Deus. Ela diria, meu Deus, roubaram o meu Senhor. Vejam como o mesmo acontecimento, se visto por fé e visto no bruto olhar da história e do fato comum, bruto, não representa visões similares, mas são visões completamente diferentes. Os discípulos voltaram outra vez para casa, e o texto continua dizendo no versículo 11, que Maria permanecia ali junto à entrada do túmulo, chorando. E aqui que a palavra chorando aparece naquela configuração verbal que eu falei, que não é simplesmente um verbo, um ato contínuo, mas também é um adjetivo também. É um particípio, é verbo e adjetivo. Ela está chorando e ela é chorosa. Ela chora aos soluços. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela agora começa a conversar com o anjo, gente. E ela continua ainda sem crer.
Isso me leva à terceira cena e meu terceiro ponto. O novo começo é pessoalmente revelado. O texto começa dizendo que o novo começo chegou, mas ninguém sabia que havia chegado. Depois nós vemos as evidências e rastros materiais do novo começo. Porque a cena da ressurreição, embora não seja o fator último para crer, eu creio no Cristo que eu não vejo, a cena não pode ser incompatível com o fato. Imaginem um Cristo ressurreto com a pedra fechada no túmulo. Um Cristo ressurreto sem a evidência de que as ataduras estiveram ali, nenhum vestígio dele, nenhuma aparição e testemunho dele. Não. A cena é compatível com o fato, mas eu não creio simplesmente pela cena e pelos vestígios materiais. Os vestígios materiais simplesmente são evidências que me confrontam, me dizendo: esse fato exige um veredito, o qual não foi respondido por João por lógica, mas por fé. E o texto prossegue mostrando que o novo começo agora é pessoalmente revelado. Não estamos mais agora diante de evidências simplesmente, porque Maria já viu o túmulo vazio, já viu as ataduras, agora ela vê anjos, e ela ainda não consegue enxergar a notoriedade daquele fato. E os anjos falam para ela: não chore, mulher, por que você está chorando? Retoricamente, é como se dissesse: por quê? Não chore. Não há razão para chorar. A música que nós cantamos é isso. Não é sentir, não faz sentido. Não há razão para chorar, porque o choro é incompatível com a notícia do dia. Jesus ressuscitou. Ela respondeu: porque levaram o Senhor e não sei onde puseram. Ela cisma com essa história. O novo dia está prestes a chegar, mas ainda não chegou para ela. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Ela reitera essa história do corpo levado. Ela não enxerga outra possibilidade. Essa ideia de que houve uma metafórica ressurreição no coração dos discípulos é a incredulidade do século XIX iluminista, que não crê em milagres, olhando para a Bíblia, dizendo que os discípulos só puderam ter fabricado um mito greco-romano para alimentar essa história. Mas nem os discípulos acreditavam na ressurreição. Esse é o ponto. Eles estariam dispostos a morrer por uma lenda que eles inventaram? Se Pedro negou Jesus à beira da cruz, na iminência da cruz, está logo às portas, eles não eram corajosos a esse ponto, e ninguém acreditava nessa história, não podia fabricar uma história que não fazia parte da hipótese, do imaginário deles. E aí, essa história do sequestro continua, e agora Jesus está falando com ela, e ela com Jesus. Ela já falou com anjos e não creu, e não viu. Ela está falando com Cristo e só enxerga um jardineiro. A ideia é que naquele túmulo de José de Arimateia pudesse ter um zelador, um jardineiro. Então alguém responsável pela manutenção daquele espaço, supostamente podia ter sido alguém a levá-lo. E assim que ela enxerga. E ela enxerga como era um jardineiro. E alguém comenta ironicamente que há uma curiosidade nesse texto ao denominar Jesus de jardineiro. É uma santa ironia, porque embora Jesus não fosse o jardineiro que ela pensava, Jesus é o jardineiro do novo Éden de Deus. E o próprio evangelista João, no capítulo 15, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, o meu pai é o agricultor. O meu pai é o jardineiro.
Se houve queda naquele primeiro Éden, a ressurreição de Jesus está às portas para reconstruir o jardim que o ser humano depredaria pelo seu próprio pecado, do qual foi expulso. E até hoje, na sua insanidade, no seu pecado, no seu grito de autonomia e independência, vivendo como se Deus não existisse, nós estamos vivendo, depredando o jardim de Deus. Mas o jardineiro, que a mulher não enxergou como deveria ver, haverá de se revelar a ela como o jardineiro que faz novos jardins, que pega os espinhos e abrolhos da minha vida e da sua vida, que sufocam a vida do solo e da terra, e troca as ervas daninhas por um pomar frutífero. A ressurreição de Jesus aponta para a verdade que o novo mundo de Deus está sendo inaugurado. O Novo Testamento trata a ressurreição como vivificação e restauração. A vida de Deus está agora emanando para o mundo. Se a morte de Cristo representa a crucificação do velho homem e do velho mundo, que foi imputado em Adão, se a morte de Cristo mata o velho, a ressurreição haverá de ressuscitar o novo mundo, haverá de recriar o jardim depredado de Deus. No cristianismo, para viver nós temos que morrer. A morte de Cristo mata o velho homem. O mundo regido pelos ditames do pecado e do egoísmo, da inimizade contra Deus. Mas a ressurreição de Jesus haverá de trazer a novidade de vida, a nova humanidade, a nova criação e o privilégio de individualmente nós sermos novas criaturas e tudo se fazer novo. Portanto, tem sentido essa ênfase nessa mensagem. O novo começou, mas eles não sabiam que tinha começado. O novo começa a deixar rastros e vestígios, mas eu não preciso ser um Sherlock Holmes com investigação dedutiva e material para dizer, sim, cognitivamente eu creio. Não é suficiente. João viu e creu, não é viu e concluiu, não é silogismo lógico. Ele viu e creu, a fé lhe foi dada conforme as Escrituras. E a Escritura diz que fé é dom de Deus. Foi essa fé que ele creu, com a qual ele creu. Maria ainda não enxerga, mas somente o jardineiro. Mas Jesus fala para ela o nome mais gracioso que cada um de nós aqui pode ouvir: o nosso nome. Jesus nos chama pelo nome. Eu te chamei pelo nome. Eu te remi. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Tu és meu. A cada um de nós aqui, gente, Ele chamou a gente pelo nome. Quanta graça tem nessa palavra aqui, Maria. William Hendricks diz que ele chama Maria no idioma que eles costumeiramente conversavam, no aramaico, Miriam, Maria, e ela costumeiramente, também falando no aramaico, o idioma do coração, responde Jesus, Rabone. Aí, como o público de João é da Ásia, ele traduz, que quer dizer professor, mestre, mas eles se falam um com o outro no vernáculo, na língua comum. Jesus fala com a gente de um modo que a gente pode entender quem a gente é. Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, não me detenha, vai, avisa, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles. Esse não me detenhas no original é simplesmente não me toque.
Mesma palavra que ocorre quando Tomé toca Jesus. A proibição não é ao toque literal, mas a ideia é que, intuitivamente, pelo toque de Maria ao Cristo que ela acreditava ter sido sequestrado e raptado, intuitivamente ao tocá-lo e no impulso de deter, agarrá-lo, ela pensava que a relação ia continuar do mesmo jeito. 3 anos, eles andando para cima e para baixo, entrando na casa das pessoas, andando pela praia, celebrando a Páscoa no cenáculo. Mas não seria a mesma. Seria diferente, seria melhor. Não me detenha, por quê? Porque eu vou subir para o meu Pai. Mas ele não fala só meu Pai, ele fala meu Pai e Pai de vocês. Mas também ele não diz só Pai de vocês. Ele fala para o meu Deus, mas também diz para o Deus de vocês. Por que é para o meu Pai e para o meu Deus, e para o Pai de vocês e o Deus de vocês? Porque Jesus é Filho de Deus no sentido que só Ele é. Ele é unigênito, então é meu Pai, e o Pai de vocês é meu Deus. Ele é Deus de Deus, e Deus de vocês. Ele está agora reconfigurando os termos da relação cristã, mostrando que agora nós teremos uma família maior. E diz, o meu Pai é Pai de vocês. E Jesus os chama de irmãos. No próprio Evangelho de João, ele disse, não chamo vocês simplesmente de servos, mas de amigos. E agora não é só servo e amigo, agora é irmão. Nós somos irmãos. E eu subo para o meu Pai, porque eu vou subir, tomarei uma assento à direita de Deus o Pai nas alturas, e eu enviarei o Espírito Santo. E como ele mesmo disse nesse Evangelho, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador. Agora não será mais o Cristo com o seu corpo entre nós. Agora a presença de Cristo será pelo Espírito Santo. Não será uma comunidade que haverá de conviver com ele corporalmente durante anos sem fim. Por isso ele diz, não me detenha. Agora nós seremos uma família maior. Eu sou o irmão de vocês, meu Pai é Pai de vocês, o meu Deus é o Deus de vocês. Vocês não são só meus servos e amigos, vocês são os meus irmãos. Não me detenha, avisa também aos outros. E ela vai e avisa os outros. E aqui, caminhando para terminar, nós temos uma notícia bombástica. A mulher em quem habitara 7 demônios, desconfigurada de humanidade, tratada como um lixo e esgoto ambulante, dignificada no corpo de Cristo, chamada para ser filha, serva, irmã, amiga, ela é, além de ser a primeira testemunha da ressurreição, ela é a primeira a pregar o Evangelho. E aí alguém já disse, não foram os apóstolos que pregaram para Madalena, mas foi Madalena que levou a notícia para os apóstolos. Estou exagerando? Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. E Jesus falou, vá até os meus irmãos. Ela não fez isso intempestivamente no impulso dela. Ela fez isso sob obediência. Vá até os meus irmãos. E ela vai e diz, eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ela diz as palavras de Jesus. Então eu imagino ela dizendo aos discípulos, ele me disse, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Nesse mundo antigo, a mulher, ela literalmente não podia ser testemunha dentro de um tribunal. Comentaristas bíblicos do Novo Testamento apresentam o que é contraintuitivo nesses fatos. Porque se essa mensagem fosse proclamada por um bom marqueteiro, ele iria selecionar os fatos e não permitiria que a testemunha da ressurreição fosse uma mulher, porque ela não tinha credibilidade de ser uma testemunha em juízo. Mas por que é dito que foi uma mulher que testemunhou?
além do fato de Cristo dignificar as mulheres, o óbvio é que foi dito que uma mulher testemunhou aos discípulos porque era verdade. E o Evangelho é comprometido com a verdade. Semana que vem eu vou continuar essa mensagem nos versículos seguintes, falando sobre a mensagem que a Igreja de Jesus é comissionada a anunciar ao mundo. A continuidade do texto mostra Jesus aparecendo aos discípulos e enviando-os para proclamar a ressurreição. Mas antes de terminar, eu quero lhes lembrar que os anjos falam para Maria: por que você chora? E Jesus fala para Maria a mesma coisa: por que você chora? Perceberam que o que os anjos falam é o que Jesus fala? Porque os anjos falam o que Deus manda. E a pergunta é: por que você chora? A retórica é: não há razão para chorar. Mas a pergunta não é uma censura. Olha, sua incrédula, eu te disse, você deveria acreditar. Não. É uma pergunta que revela uma colocação gentil de Jesus. Por que você chora? Não há razão para chorar. O choro é incompatível com a ressurreição. Ele ressuscitou. Eu gostaria que cada um aqui perguntasse a si mesmo hoje: por que você chora? Nós temos vários choros na vida, mas às vezes o nosso choro parece nos caracterizar de modo identitário, como caracterizou Maria. Ela era a mulher que chorava, ela era a melancólica. Você não é, e eu não sou, o nosso estado de espírito. Nós não somos a nossa volatilidade de dias bons e dias ruins. Nós não somos o remédio que nós tomamos. Nós não somos a doença que temos. E a gente chora pela nossa condição. Mas não chore pela sua condição, porque Jesus morreu e ressuscitou para fazer um mundo novo, e por você, para tirar os espinhos e abrolhos do nosso coração depredado e fazer um novo jardim em nós. Não chore, porque Jesus ressuscitou. Creia, porque Jesus ressuscitou. Não tenha medo, porque Jesus ressuscitou. Choro, incredulidade, medo são vencidos pela ressurreição de Jesus. Porque quando ele vence a morte, ele carrega consigo tudo aquilo que a morte carrega. A morte é o grande inimigo, mas a morte não vem sozinha. A morte traz consigo medo, choro, luto, desespero. E Jesus carrega toda a tristeza e todo o luto da morte. A ressurreição justifica o sentido de Cristo ter morrido por nós, porque ele não se deteve na morte. Se ele não se deteve na morte, não se detenha na sua morte, na sua tristeza, no seu choro. Ele subverteu a lógica do desespero do mundo. O túmulo está vazio, não porque alguém sequestrou a esperança, mas porque a esperança, ela acordou um domingo de manhã, tirou as ataduras do seu próprio corpo e arrumou a sua própria cama. Jesus arrumou a cama. Tirou as ataduras, dobra e coloca o sudário à parte e dobra. E calma e serenamente, Jesus não se espanta diante da morte, perante a qual o mundo inteiro se espanta. Ele se levanta, dobra as ataduras e sai do seu túmulo. Porque a pedra tombou. A pedra tombou porque Jesus precisava da pedra fora do caminho para sair? Não. A pedra tombou para ser deixada uma evidência, porque os discípulos precisavam entrar. A pedra não tombou porque Jesus precisava de pedra tombada para sair, mas a pedra tombou porque eu e você precisamos entrar na sepultura de Jesus, morrer com ele e ressuscitar com ele para a nova vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.